Fala, tudo bem? Rodrigo aqui e seja bem-vindo ao Setup My Job Show, o lugar que você vem para descobrir o que fazer com a sua carreira profissional. Seja você que está adentrando ao mercado pela primeira vez ou você que está transicionando de área, mudando de carreira, indo para uma empresa nova. Aqui a gente entrevista vários profissionais de diversas áreas para entender como é a vida profissional de cada um deles e te ajudar a fazer essa mudança, fazer essa transição de uma forma mais fácil, ajudar você a ter sucesso nesse seu objetivo. Então hoje eu conversei com a Cacau Fonseca, que atualmente é designer de produto no Nubank. Então foi uma conversa super legal, a gente já começa quebrando vários paradigmas relacionados ao design em si, porque hoje em dia está muito associado com tudo que é visual. Só que o papel de um designer vai muito além disso. O designer é um papel multidisciplinar, vamos dizer assim. E depois, a gente comenta um pouco sobre quais são os papéis que os designers podem ter dentro das empresas hoje em dia. Que vai desde UX Researcher, designer UX, UI, ou designer de produto, ou até mexer com copywriting. Então, assim, o que você pode fazer uma vez que você pensa em trabalhar com design nas empresas? E depois, todo o processo de preparação. Então, a Cacau fala, como se estivesse falando com a Cacau mais jovem, como que ela se prepararia para um processo seletivo hoje em dia, sabendo tudo que ela sabe hoje. Então, várias dicas valiosas, inclusive relacionadas às habilidades requeridas, assim, para você fazer um bom trabalho como designer nas empresas de hoje em dia. E depois a gente passa para a parte do trabalho em si. Então, como que é trabalhar numa squad, que também são grupos de trabalho multidisciplinares, tem os programadores, tem os gerentes de produto, como que você faz toda essa comunicação, né? Como que o designer pode se sobressair dentro das squads. E uma dica muito valiosa, inclusive, da Cacau, que é como colher feedback. Como que eu separo quem tá querendo me ajudar de fato de quem tá só, às vezes, reclamando ou sendo super pontual, assim. Como que eu torno isso, que é uma questão delicada, eficiente e eficaz para mim, como um criador de conteúdo, de artes, mas não só. Além de qual é o futuro do design, né? Nessa era de tecnologia, de inteligência artificial, realidade aumentada, como que os designers vão se encaixar nessa combinação homem e máquina, né? Ou seja, o episódio de hoje está super recheado de dicas, principalmente para você que é interessado na área do design. Então agora chega de spoiler e vamos para o episódio. Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Setup My Job Show. Rodrigo aqui. E hoje a gente vai falar muito sobre tecnologia, sobre produto e design. Para conversar sobre tudo isso, eu trouxe a Cacau. Ela é designer de produto no Nubank. Então, antes da gente falar sobre qualquer coisa, eu queria passar a palavra para a Cacau se apresentar um pouquinho para nós, contando um pouco da sua história. Boa. Olá, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Fiquei super feliz com o convite, Rodrigo, valeu. E você me chamou para falar de 3 assuntos que eu amo muito, que é tecnologia, design e principalmente essa fase de descoberta, né, do que a gente vai fazer. E falo isso porque eu sou publicitária de formação, mas antes de decidir fazer publicidade, eu cheguei a fazer um tempo de agronomia, então, assim, Caramba! uma verdadeira gama de procura, assim, pelo job perfeito, digamos. E eu me encontrei muito na publicidade até um pedaço da minha carreira. Eu trabalhei como diretora de arte em agência, e depois eu comecei a ter essa vertente um pouco mais no design, né, de ir para esse caminho. E acho que hoje eu não me imagino fazendo outra coisa, e eu gostaria que todo mundo que estivesse ouvindo a gente conseguisse sentir essa sensação que é, nossa, eu cheguei lá, assim, era isso esse tempo todo, sabe? Aham. Então você começou a carreira em agronomia, então você chegou a entrar na faculdade de Eu agronomia, pelo que eu cheguei 2 entendi. semanas, aí eu falei: "Acho que isso não é pra mim". Caramba! Aí depois você pulou para publicidade, Isso, e dentro de publicidade você meio que se direcionou a tua carreira para o design, assim,
mais É ou para uma menos isso. questão mais visual, digamos assim, né. Acho que dentro da publicidade você tem uma série de vertentes possíveis. Você pode trabalhar com planejamento, você pode trabalhar com copywriter, você pode trabalhar como, mídia, então tem uma série de opções. E aí eu segui a parte mais, digamos assim, artística, que seria essa da direção de arte. E aí eu trabalhei em agência como diretora de arte, eu trabalhei acho que 4 anos como diretora de arte, e até um ponto que eu falei assim: "Olha, legal". Acho que a agência ela tem um problema que ela não tem muito essa experiência end to end, né, você não começa um projeto, faz e vê se ele deu certo. O cliente ele te imputa um trabalho, você faz e aí o cliente que vai descobrir se funcionou, se não funcionou. E era uma coisa que eu sentia muita falta e que eu encontrei no design, assim, principalmente de produto, né, que é quando você está acoplado em um CNPJ só. Sim. E daí foi a partir desse momento que ficou claro, assim, que você queria seguir mais pra essa parte de visual, e daí você focou todo o seu esforço nisso. Sim, mas acho que product design vai muito além de visual, né, ele tá muito associado Sim, à estratégia, ele tá muito associado a entender negócio. Hoje em dia eu tenho me especializado mais em comportamento, que é uma coisa que me interessa bastante, você vê como que as pessoas se comportam e por que que elas se comportam dessa forma, e é um monte de coisa que eu consegui encontrar no design. pô, que legal. Não, é justamente, estamos aqui hoje então para falar bastante do seu trabalho, Boa. tô ansioso já. Só, eu sempre gosto de dar um passinho para trás antes da gente começar a falar mais do trabalho em si, da própria empresa, mas antes, voltando um pouco, o que seria ser designer para você, considerando esse contexto atual de muita tecnologia, das empresas mais novas? Nossa, esse é o tipo de pergunta profunda que vale a pena. Eu acho que ser designer pra mim é resolver problemas. E aí falo isso no escopo mais amplo possível, assim. Eu lembro que quando eu fiz o meu case no Nubank, pra entrar você tem que fazer um case. E aí eles te dão um problema, mas eles não especificam como que você vai resolver esse problema. É assim, ó, Up essa to you. aqui é a bucha que você vai resolver. E aí quando eu fui resolver esse problema, né, enfim, elencando tudo que eu sabia sobre aquele escopo, o que que eu poderia aprender, etcétera. E aí no final não era um produto, não era uma tela, e eu falei: "Como é que esses caras vão saber que eu sou designer?", assim. E aí eu acho que é o passinho atrás, assim, mas design não tem nada a ver com trabalhar e sair uma tela, trabalhar e sair uma apresentação, você trabalha e resolve o problema. Então naquele momento eu não precisei resolver o problema com tela, ele era Entendi. a solução era outra, do meu ponto de vista. Eu acho que eles concordaram, porque eu passei, mas eu acho que tem muito a ver com resolver problemas de uma forma geral. Às vezes, não é um botão que vai resolver o problema do seu usuário. Às vezes ele é um pouco antes, assim. Acho que tem muito mais a ver com o contexto, com você entender as necessidades das pessoas. E aí, o app, o site, ele é só uma parte da jornada. Por exemplo, você entra no app, sei lá, do iFood, você tá com fome, e aí eu vou pedir uma pizza. O produto não é o iFood, não é o app, ele só liga 2 pontas, uma na outra. Então, você entra com fome e você sai com uma pizza. A ideia é essa, a solução tá aí. Se não tivesse que existir um app, tudo bem, contanto que a pizza chegasse na minha casa, então acho que tem mais a ver com resolver problemas de uma forma geral. E aí a melhor forma para isso, às vezes, é de fato um app, às vezes é um site, e às vezes não, às vezes é uma coisa, não sei, chutando, uma carta, não sei, existem N Aham. formas disso acontecer. Às vezes só achar o cliente certo, né, às vezes tá mirando no cliente errado, pode ser uma É, eu acho resolução. que faz todo sentido, assim, principalmente quando você trabalha com jobs to be done, assim, né, você vê, por exemplo, para quem que eu tô desenhando essa solução? E desenhar no sentido a experiência, para quem que eu tô fazendo isso? Sei lá, se é para o meu pai, por exemplo, não adianta fazer um app para ele, não vai rolar, e ele não vai entender como funciona. Então meu pai, por exemplo, é o cara que paga seguro do carro, quando chega o boleto em casa ele vai na lotérica. Se eu quero fazer, por exemplo, um seguro super digital, ele não é meu público. E tudo bem, eu acho que é isso que você falou, assim, encontrar o seu público, encontrar o nicho, encontrar a solução certa para ele. E eu acho que isso tem muito a ver com design. Sim, é legal isso, né, porque eu acho que principalmente quem é de fora da área, associa muito design com visual, né. É, com Ah, tela, nossa. isso. Tipo, o designer, quem que é? Ah, é o cara que faz flyer, que faz banner, que faz apresentação de PowerPoint, que faz tela de app.
Mas, 100%. aham, Tem muito, faz um convite pra mim, afinal design é fazer arte, aham. né. Eu sou um designer, então é muito curioso, porque dentro da área do design você tem diversas outras vertentes possíveis, né, você tem UX researcher, UX writer. Então, por exemplo, às vezes a pessoa ela focou em pesquisa, e aí: "Poxa, mas você é designer e você não faz um convite, como assim?". Então, acho que existe essa discrepância, existe essa falta de informação em relação ao design muito grande. Eu lembro que eu tenho uma amiga que ela falou: eu queria muito fazer publicidade e propaganda, mas eu não sou criativa". Eu falei: "Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, assim". Acho que todo mundo é criativo de alguma forma, mas você Sim. ter uma visão mais analítica da coisa não te impede de ser publicitário barra designer. Uhum. Sem contar que muita coisa só dá aquela copiadinha, né, tudo começa ali, colocando 100%. seu próprio estilo. Ai, Cacau, eu acho que antes da gente passar para frente também, seria legal comentar, todo o escopo que envolve design numa empresa, né, então todo esse processo, igual a gente estava falando de pesquisa com o usuário, aí depois começar a pensar em soluções, até entregas, a Uhum, gente quebrar meio isso em blocos, tá bom. para daí dividir, tipo, igual você falou, tem uma parte dentro do design que foca mais só em pesquisa, tem a outra parte que é mais no produto. Pra gente abrir o leque e mostrar pra todo mundo que não é só visuals, o Não é só trabalho de um designer. vídeo. A missão desse episódio hoje é mostrar que design não é só vídeo. Então, varia de companhia para companhia. Dentro do Nubank hoje a gente trabalha, por exemplo, com Product Designer, com UX Researcher, UX Writer e Design Ops. Então, essas são as divisões do Nubank. Na visão, por exemplo, do iFood, que é a última companhia que eu trabalhei, tinha essas mesmas divisões, mas não tinha o Designer Ops. Na Log, por exemplo, onde eu tenho uma amiga, eles não trabalham com o conceito de Product Designer, eles trabalham com o conceito de UX Designer e UI Designer, que é o designer focado em interface. Então, eu acho que varia um pouco. Basicamente, o UX Researcher é o cara focado em pesquisa. Esse profissional, ele tem um leque de conhecimento muito voltado para a descoberta, para a pesquisa, para a exploração. Então, por exemplo, a gente tem no nosso time um responsável pelas pesquisas, mas nada impede que eu toque pesquisas. Então, eu tenho tocado várias pesquisas porque esse profissional ele é muito requisitado. Então, se ele fizer pesquisa de todo mundo, não anda o trabalho de ninguém. Então, você tem que ter uma certa autonomia. Mas ele é o cara que sabe onde cada metodologia se encaixa mais apropriadamente. Então, ele chama até Carlos, o UX Researcher do meu time, eu amo ele de paixão. E é uma coisa do tipo: "Carlos, quero fazer uma pesquisa mais exploratória, eu quero entender um pouco mais o comportamento das pessoas". E aí ele fala: "Olha, acho que uma pesquisa qualitativa, que é aquela pesquisa que você conversa direto com o usuário, pode ser um meio interessante para você pegar insights. Uma vez que você pega insights, aí você pode montar uma pesquisa quantitativa". O que é uma pesquisa quantitativa? Aquela pesquisa estilo survey, né, que você manda por e-mail e as pessoas vão respondendo. Então esse tipo de Uhum. assessoria é dado pelo UX Researcher. Enquanto que o UX Writer, por exemplo, ele não anula o meu trabalho quando eu vou fazer uma tela. Quando eu chego nessa parte, eu tenho que escrever os textos, afinal eu preciso passar uma mensagem ali. E aí ele vem trabalhar comigo no aspecto de dar tom e voz da empresa. Por exemplo, o Nubank é uma empresa muito fã, ele é uma empresa que tem uma visão super emocional, assim, ele tem um contato muito próximo das pessoas. Então, vem trazer esse tom e voz para esse material. E, óbvio, aperfeiçoar. Às vezes você coloca um botão que não faz o menor sentido da palavra mesmo, sei lá, continuar. Aí eu sei, é maravilhoso, porque sempre viram e Aham. falam, mas continuar o quê? Continuar o Entendi. registro. Então tá bom. A pessoa precisa ler ali e entender. Nossa, acho que o UX Writer, ele funciona mais ou menos no escopo do UX Research, de dar mais consultorias do que de fato chegar e fazer todas as telas para todo mundo. Mesmo porque o Nubank hoje tem 85 designers, então se você fosse ter um Caramba. UX Writer para cada um, não teria onde colocar todo mundo. E você tem essas divisões. No Nubank, trabalhamos com designer de produto, que ele é responsável tanto pela experiência, UX, quanto pela interface, UI. Em algumas empresas, como a Log, por exemplo, eles dividem. Então, uma pessoa é mais responsável pela experiência e a outra pessoa refina o visual. E aí eu acho que isso varia Entendi. de companhia para companhia, até mesmo da proposta. Assim. O Nubank gosta muito dessa coisa do
que eu falei no início, do end-to-end, assim, desde eu pegar e fazer entrevista até eu colocar no ar. E aí eu acho Legal. que vai de acordo com a proposta e estratégia da empresa também. E daí tem um último que você falou que é o Designer Ops, é Isso, ele isso? é o designer de operações, né? Ele é responsável por fazer aquele time rodar bem. Que Ah, é entendi. melhores ferramentas, melhores metodologias, o que a gente pode fazer para melhorar o fluxo de trabalho de todo mundo. Ele é voltado para ele é tipo o designer do time, assim, sabe? Ele Entendi. cuida da saúde do time, de como aquilo vai funcionar, como a gente pode otimizar. Do Nubank, a gente está crescendo esse time, que eu acho muito legal, não conhecia o conceito. E é muito, muito interessante, porque eles estão sempre pensando em como fazer o seu trabalho no dia a dia mais fácil e como otimizar de uma forma que seja funcional, que seja factível também. Não adianta ter 1000 ideias que não sejam possíveis de executar. E aí esse profissional ele é voltado mais para a saúde do time. Legal. Ele cuida um pouco da saúde, performance, ver se o time tá na Isso, linha. Legal. isso, Então o UX Researcher, ele basicamente descobre o que as pessoas precisam, né, faz toda aquela pesquisa. isso. Me corrija se eu estiver errado, mas é etnografia? Pesquisa etnográfica? Etnografia, tem a ver, tem a Isso. ver. A gente tem vários projetos de pesquisa. Eu acho muito curioso, assim, que o UX Research ele tem que ser muito multifacetado, né? Porque ele tem que saber um pouco de cada coisa. Então tem a Sim. parte de etnografia, mas também tem a parte de usabilidade. Às vezes eu preciso testar uma feature que vai para o A, preciso saber. Então, assim, é uma coisa super direcionada, sabe? Eu preciso sair de A para B. E a etnografia é uma parada super ampla. Eu preciso entender mais sobre o comportamento das pessoas, o perfil dessas pessoas. Então, o UX Researcher, ele costuma ter que ter muito repertório para poder seguir com isso. E é sempre um ganho muito grande, assim. Acho que a empresa que prioriza a pesquisa é uma empresa que sai à frente. Ele tem aquele viés bastante, você falou do comportamento psicológico das pessoas, né, entender 100%. porque no fim as pessoas não mudam, os produtos sim, a tecnologia sim, mas as pessoas sempre vão o comportamento delas continua o mesmo, né, então Nossa, 100%. E é muito legal, assim, quando você faz pesquisa qualitativa, que você vai conversar com as pessoas, e cada pessoa tem um comportamento, e cada pessoa tem um sonho, ela tem uma vontade, ela usa o seu produto do jeito dela e não do jeito que você gostaria que ela usasse. E aí eu acho que você tem que ser um pouco historiador também, entender por que ela tá fazendo daquela forma. Ah, eu uso o seu produto para tal coisa, e aí na sua cabeça, nossa, mas não era isso que eu tinha em mente. E tá sim. tudo bem, se a pessoa tá usando o seu produto para resolver um problema X e você queria que ela resolvesse Y, poxa, quem sabe não tem mais gente resolvendo o problema daquela pessoa. Talvez você pivote o seu produto, não sei, assim, existe um cenário tão rico de aprendizado quando você faz pesquisa, que toda vez que eu faço uma entrevista qualitativa, eu saio de lá com uma concepção diferente. Eu acho que é uma das partes mais importantes do design. Você abre os olhos, assim, né. Nossa, toda vez, assim, vai de tudo, assim. Eu conversei recentemente com um rapaz que ele decidiu ser cliente do Nubank porque ele achava o cartão bonito. Isso é muito Ah, o curioso. Esse cara, roxinho. exato, é lindo o cartão mesmo. É E aí eu mesmo. falei, nossa, mas por causa do cartão? Ele porque eu vi, achei lindo. E eu falei, olha, tá vendo? A gente tá fazendo propaganda, gastando horrores aí, mas tem gente que tá fazendo o cartão virando cliente por causa do cartão, que é o roxinho. Exatamente. Eu posso contar a minha experiência, que eu virei cliente do Nubank no meio do ano passado, então não faz muito tempo, né, já tinha ido toda a febre. E o feature, assim, que mais me motivou a abrir uma conta foi a transferência pelo WhatsApp, a cobrança pelo WhatsApp, sabe. Eu olhei aquilo lá e falei: "Caraca, meu, isso é muito da hora", porque eu tinha acabado de voltar do Canadá, e Aham. lá você consegue transferir dinheiro por e-mail pelas pessoas. E era muito rápido, assim. Aí o Nubank com essa transferência pelo Whats me conquistou, eu falei: "Nossa, não, muito melhor, é isso mesmo". E também foi super fácil o processo de abrir conta, chegar o cartão, é tudo muito bem pensado, assim. Sou muito fã do Nubank. Que bom, fico feliz. Eu sou hoje da tribe de acquisition, que é essa tribe que você passa quando você vai virar cliente. Então, fiquei Uhul! feliz que você achou fácil. Legal, ponto positivo. Ponto para mim. Eu lembrei quando você falou que as pessoas acabam usando os produtos para fins que eles não foram projetados, né. Um exemplo Uhum. clássico é o de cadeira. Pessoal, a gente, né, que usa cadeira para trocar lâmpada. Ah, usa Tipo cadeira pra colocar roupa, pra trocar lã, pra fazer tudo, menos pra sentar. aham. Ai, bom, vamos focar um pouco na parte de processo seletivo agora. Vamos. Eu acho legal, assim, não só usar a experiência do Nubank, né, mas toda a sua como designer, Uhum. de
Como que funciona uma preparação para uma vaga na área de design? Eu preciso ter muita experiência anterior, eu preciso ter um super portfólio, algum case de sucesso, algum certificado, coisas nesse sentido? Boa pergunta. Em termos de certificado, cursos e faculdades, assim, eu acho que quando você faz, você adquire conhecimento. E essa é a parte importante. O papel em si, ele é assim, eu acho que depende da companhia, mas assim, eu nunca me pediram um diploma, assim: "Nossa, mas você é formada?". Não, isso esse papo nunca rolou, mas é sempre pela experiência. Então, você faz a faculdade, você conhece um monte de gente, você conhece um monte de disciplina, e aí você vai adquirindo conhecimento. Eu acho que a riqueza dessa parte do ensino formal tá mais nas pessoas que você conhece, tá mais no conhecimento que você adquire, do que no papel em si, né, de botar na mesa e falar: "Nossa, eu sou Sim, especialista". Eu, por exemplo, sou formada em publicidade, eu tenho uma especialização em comunicação estratégica. Isso nunca me foi pedido ou foi visto como um ganho, assim: "Nossa, mas ela tem uma pós". Cara, não, mas é o conhecimento que eu adquiri nessa pós, principalmente voltado pra pesquisa, que me impulsionou na carreira, no sentido de que eu construí produtos melhores e isso resultou. Mas acho que pra quem tá começando, acho que é um desafio, acho que tem aquele trade-off, assim, né, eu não tenho portfólio, porque eu não comecei. Mas enquanto eu não tiver um portfólio, não vão me deixar começar. Então, o que eu vejo muita gente sugerindo é uma série de trabalhos que você possa fazer voluntariamente para você ir meio que aprendendo. E também acho que uma questão de exploração principalmente na área de visual, né? Explorar fazendo redesign. Todo dia tem um redesign do Nubank no LinkedIn. E eu fico brincando, falando, nós estamos há 0 dias sem um redesign do Nubank no LinkedIn. Mas é porque as pessoas fazem porque é um app legal, e aí as pessoas, puxa, como é que eu poderia melhorar isso? E eu acho isso super legal, porque você vai exercitando skills, assim. Eu sim. estava lendo muito sobre aprender como aprender. E tem uma parte desse processo que tem muito a ver com, você precisa, por exemplo, eu vou começar a tocar violão. Eu não sei tocar violão, como é que eu vou chegar compondo uma música? Então, primeiro você copia todo mundo, você toca música de um monte de gente. Quando você tem Uhum. mais conhecimento, você consegue trocar suas próprias músicas. E eu vejo o design muito como isso, assim. Você vai explorando o trabalho de um monte de gente, assim. Acho que escrevendo sobre isso, se sua área for mais voltada para escrita, ou então fazendo redesign de coisas, ou até mesmo copiando mesmo. Tudo bem que você não vai falar que é seu, mas assim, copiando para aprender por que aquelas decisões foram tomadas. E eu acho que isso já pode te dar um know-how e até um portfólio de iniciante, que eu acho que é interessante também para mostrar suas habilidades. Então, eu acredito que para começar, o primeiro ponto é o que eu gostaria de fazer. Em qual área eu gostaria mais de me aprofundar. Eu acho que isso tem muito a ver com o podcast de vocês e muito com também você se inspirar, assim, será que eu gostaria de fazer o que essa pessoa faz? E a maioria das pessoas são abertas a trocar ideias sobre isso, sabe? Então, assim, eu conheço vários researchers que adorariam falar sobre isso, sobre horas com qualquer pessoa que seja, para ela poder entender um pouco mais. Então, acho que tem a ver com explorar a área que você gostaria de se aperfeiçoar e também no sentido de ficar praticando aquelas pequenas skills ali para você começar a gerar um material para você, porque querendo ou não, é meio que o cartão de entrada, sabe? Assim, ó, isso aqui é o que eu sei fazer, mas eu posso fazer muito mais se você me dá uma chance. Entendi. Então, assim, para uma pessoa que às vezes está recém-formado, transicionando de área, é ir construindo aos poucos, usando boas referências, uns projetinhos mais pessoais, de melhorias. 100%. Eu acredito que sim. Eu lembro que quando eu trabalhava em agência e eu queria mudar para produto, eu fui lá no Aham. site do Google e procurei Product Design. E aí vi uma vaga lá, Product Designer Senior. Eu falei, cara, o que esse cara tem Caramba. que saber para ele ser um Product Designer Senior do Google? Aí eu peguei a lista de coisas que tinha e falei, é isso aqui que eu preciso aprender. Então, assim, a minha referência foi, eu preciso saber isso para eu chegar nesse ponto. Então, beleza. Então, aí comecei a estudar em cima disso. E recurso não falta, porque na era da Sim, informação a gente tem acesso a muita coisa de muita gente. Mas, assim, o meu escopo inicial foi, o que eu quero fazer? Eu quero ser product designer. Então, é esse caminho que eu vou seguir. E eu acho que isso faz toda a diferença. Você saber onde você quer chegar te ajuda muito a traçar o caminho. sim. Olhando agora que a gente tá no futuro para o passado, essa lista estava certa, assim, na sua opinião? Te ajudou mesmo?
Nossa, me ajudou essas skills? muito, me ajudou muito. Porque eu tinha muito na cabeça também esse conceito que a gente falou no início, assim, de ser muito de visual, sabe? E, Aham. cara, a lista era, tipo assim, 20% visual e 80% outras skills. Pesquisa, acho que habilidade de comunicação, e eu falo muito, assim, o bom designer é o designer que consegue se comunicar, porque o fluxo de informação, ele é gigante. Se você não consegue É, passar suas ideias e trocá-las com outras pessoas, a sua vida vai ser muito difícil. Então tinha skill de comunicação, skill de pesquisa, skill de comportamento, um monte de coisa, assim, e um pedacinho só era o vídeo. Eu falei, cara, o vídeo, tudo bem, sou diretora de arte, essa parte já tá resolvida. Agora é correr atrás do resto, e tinha muita coisa. certo, pô, que legal. Obrigado por compartilhar a sua experiência. Boa. Agora falando assim da sua cabeça, eu sei que tem muito recurso, né, que a gente pode usar, mas algum que você lembra que fez a diferença, assim, na sua preparação para design? Pode ser livro que você ama, que eu sei, Eu amo muito. cursos, artigos. Nossa, eu acho que eu poderia passar o dia inteiro falando. Assim, acho que cada um tem um jeito de aprender, né? Tem gente que é mais audiovisual, então um curso online rola muito bem para essa pessoa. Tem gente que é mais de artigo, né? Prefiro consumir várias coisas de pessoas diferentes em uma versão menor. E eu sou muito dos livros, assim. Então, livros têm permeado toda a minha carreira. E acho que um livro que me ajudou muito é o About Face, do Cooper. Acho que esse livro é um dos livros que mais transformou, assim, a minha vida profissional. Porque Caramba. ele tem uma riqueza de... Não diria frameworks, assim, basicamente, ele é um livro enorme, acho que ele, sei lá, tem 1000 páginas. É um livro muito grande. Então, é um livro que eu não Caramba. li. Assim, nossa, página 1, 2, 3. É um livro que eu consulto frequentemente. Mas ele tem sempre uma ferramenta interessante para você aplicar. Às vezes você tá muito perdido, aí você dá uma olhada naquele livro e fala, putz, é isso. Então, eu acho que esse livro, o About Face, mudou a minha carreira. E eu tenho lido o Shape Up, do Basecamp. É um livro que tá online, ele é gratuito. Eu acho que tem como comprar também, não sei. E esse livro é muito, muito legal. Ele tem muito a ver com cultura de produto, de como o Basecamp trabalha. E tem sido realmente um aprendizado muito grande, mesmo depois desse tempo todo, assim. Então, acho que eu vou ficar hoje com About Face e tô lendo Shape Up, tô gostando muito. E eu não tinha ouvido falar desses dois ainda, Nossa, mas parece ser muito anota, bom. anota esse livro. Eu li recentemente o livro Good Service, da Lou Down também, que é um livro que eu amei. É um livro que tem... Ele é dividido em princípios, né, de como você constrói um bom design de serviço. Então, como ele é feito em princípios e não em regras, é super legal porque ele é atemporal, sabe? Não tem, tipo assim, Aham. esse botão tem que ser verde. Não, porque, sei lá, daqui, sei lá, um ano o botão não tem que ser verde mais. Mas em termos de princípios, ele é fantástico, porque esses princípios, eles são atemporais. Então, é um livro também que eu recomendo muitíssimo para quem gostaria de conhecer mais sobre design. Certo. Nossa, obrigado de novo pelas Boa. Eu vou te mandar recomendações. uma lista depois, Rodrigo. Você não vai escapar. Por favor. Cacau, falando mais da parte técnica dos Uhum. processos seletivos, para a gente cobrir, você teria alguns exemplos de, por exemplo, o processo consiste em, você manda lá o currículo, aí tem uma entrevista, na entrevista ele pede para fazer isso, 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 um case, resolver isso, só para a gente passar um pano nessa parte. Boa. Geralmente, assim, os processos que eu participei, ele começa com, assim, apresenta a vaga no site, né, e aí você vai lá e imputa o seu currículo. Aí, dependendo da companhia, ela pede um detalhamento de, tipo, como você resolve problemas. Depende, acho que Hum, varia um pouco de companhia. E aí, uma vez que você passa nessa triagem de currículo e talvez tenha que anexar um portfólio, existe uma primeira conversa com a companhia. E aí, geralmente, é com uma pessoa de RH, para ver se você tem o fit. Porque então é o às vezes primeiro é uma. funil. Aham. O primeiro funil. É exatamente um funil de vendas, assim. Só que esse é o funil de Aham. aquisição, assim, você vai passando. Aham. Tem uma conversa com a pessoa do RH, e aí você troca uma ideia, e aí, beleza, fez sentido. No Nubank, eu não sei como é, porque esse sistema vai mudando com frequência, mas aí depois que existe a conversa com o RH, você conversa com algum designer aleatório, independente da hierarquia. Ele pode ser um designer mais júnior, ou um designer super sênior, e aí você conversa com ele também. Para você ter percepção do Nubank, para você poder tirar dúvidas. Como é que funciona a divisão aí dentro? É tribos? Como é? E aí você tem essa conversa com o designer, e ele também tem
a visão um pouco mais apurada, assim, de por que você tá querendo trabalhar ali, se faz sentido para você, como que você trabalha no dia a dia. Então tem essa segunda fase do funil. Aí depois, acho que varia de companhia, ou é um portfólio review, onde você escolhe, por exemplo, um grande trabalho. Ah, esse é o trabalho X, e aí você apresenta aquele trabalho, como você fez, por que você fez, o que significava sucesso nesse projeto e como vocês mediram isso, ou eles te dão um problema. Problema, o mundo tem muito lixo, como que você resolve? É um problema Hum. que foi o meu, inclusive. E aí, o problema é esse. E aí você vai lá e apresenta a sua solução. Ah, eu pensei nisso por causa disso, eu mediria sucesso de tal forma. E aí eles vão ver como você pensa, como é o seu processo. E aí depois costuma ter uma última conversa, e aí provavelmente com o manager, né, que é uma pessoa que vai te receber no time, para ver se realmente se há uma compatibilidade de ideias, se você gostou de fazer o case, se fez sentido para você, e se você está confortável com aquilo, e também o manager para ter uma última apuração, e aí, dando tudo certo, chega uma offer lá no seu e-mail, e aquele famoso Maravilha. telefonema, aquele momento nota 10. Duas perguntinhas. Manda ver. Essa da hora de você resolver um case, Uhum. é na hora ali mesmo, sem Não, preparação? nesse caso foi, acho que foram 5 dias. Recebi na Ah, tá. segunda e apresentei na sexta. Não, recebi numa Entendi. sexta e apresentei numa segunda. Eu acho que eu tive um final de semana, 2, não me lembro. Mas foi mais ou menos, Tá, eles dão um tempo, assim, pra você legal, preparar. legal. E o portfolio review é quando eles pegam, tipo, um projeto seu, do teu currículo e pede pra você explicar, né, se teve indicador de Geralmente tem seu sucesso, essas coisas. portfólio. Ou então Tá. eles falam assim: "Ah, Rodrigo, tudo bem, a gente faz portfólio review, você traz pra gente 2 projetos que você fez e que você tá confortável em compartilhar?". Aí você mesmo escolhe, não necessariamente é a companhia. Entendi. E a última coisa é a questão do inglês. Eu sempre gosto de perguntar, né, pra todo mundo, mas como que foi isso? Teve entrevista full English Teve, ou te teve. como Teve é que full foi? English. Foi de surpresa? Então, foi de surpresa, porque eu não esperava, mas, assim, o Nubank hoje é uma companhia global. Então nós temos time no México, temos time na Argentina, na Colômbia, em Washington e em Berlim, se não me engano. Então é uma Caramba. empresa com muita gente de fora o tempo todo. Então a linguagem oficial do Nubank é inglês, né. As documentações são todas feitas em inglês, as comunicações oficiais em canal de Slack, etcétera, são todas em inglês. Então quando Legal. você vai aplicar pra vaga, é um pré-requisito. Então eu vi lá e falei: "Ah, ok", aí começou, eu também morei no Canadá, você falou que morou, eu fiquei feliz, somos irmãos. Sério? Morei em Aonde? Vancouver. Eu também, 1 ano. Ai, saudades, Cambly. Sauda saudades, saudades. Saudades. E Ai. aí, no meio da entrevista, foi até nessa primeira fase, né, de people. Aí ele falou: "Ah, vamos falar um pouquinho inglês?" Aí eu falei: "Ah, tudo bem". Não era uma coisa que eu esperava, mas rolou super bem, assim, mas eles avisaram na vaga lá, inglês é um pré-requisito. E a gente até Aham. discute isso bastante, sabe, assim, até que ponto ter inglês você tá excluindo pessoas, porque você tá excluindo muita gente boa por causa de um idioma. Mas ao mesmo tempo, uma vez que essa pessoa entra na empresa e ela não fala inglês, ela fica de fora de muitas discussões importantes, inclusive para o crescimento dela. Hoje a gente Sim. tem managers que são estrangeiros. Aqui no Brasil, você diz? Isso, sim, a gente tem managers aqui no Brasil que são estrangeiros, e a gente tem managers também em outros países. Então, por exemplo, o time da Argentina inteiro reporta para um manager brasileiro. E aí a linguagem deles é onde eu sei inglês, que um time não fala português e o manager não fala espanhol. Então, acho que por termos essa variedade de países, isso vai meio que afunilando para que a gente foque bastante no inglês nesse aspecto. Assim, e eu falo sempre, assim, ninguém espera que você tenha um inglês, assim, liso, sem sotaque. Não, cara, você conseguir se comunicar já tá nota 10. A gente precisa saber o que você tá sabendo e vice-versa, assim. Se você me entende, eu te entendo, esse é o nível de inglês Belê. top. Afinal, então você acaba usando todo dia inglês, né, Sim, pra sim. conversar. O meu product manager é americano, então sim. Ah, entendi. Pô, legal.
Eu acho que a gente podia agora falar um pouquinho, talvez isso deveria ter sido no começo, né, mas Manda ver. em relação ao Nubank, a própria empresa, assim, pra gente dar uma contextualizada, porque pode ter gente que não conhece direito a Quem empresa, não conhece tem então que baixar o app e conhecer. exatamente, Cacau que projetou aí, então tá. Quem dera, quem dera. Então, acho que falar um pouquinho sobre os produtos e serviços da empresa, a área que você trabalha, eu sei que você já mencionou no comecinho, mas só reforçar. Beleza. Bom, o Nubank começou como uma empresa de cartão de crédito, e aí o único jeito de você virar cliente era via convite. Então era igual Orkut, assim, eu quero um cartão de crédito do Nubank, aí a pessoa te mandava o convite, e aí você virava um cliente de cartão de crédito. E aí o Nubank, eu acho que ele ficou de 1 a 2 anos focando em cartão de crédito, e aí, se não me engano, ano passado, ele abriu a Nuconta. Se não me engano, agora ela vai chamar Hum. Conta do Nubank, que é uma conta de banco mesmo, só que com uma proposta muito diferente de não cobra taxas, não cobra TED, não cobra DOC, assim, é tipo uma conta com tudo que ela precisa ter, só que sem a parte chata, que é a parte de pagar, assim. Então o Nubank era uma empresa de cartão de crédito, e aí ele virou uma empresa de cartão de crédito com a conta. E aí, a partir disso, vão surgir mais produtos, né? A gente já tem para algumas pessoas a parte que a gente chama de empréstimos, e a proposta que a gente tem para daqui a um tempo é trabalhar com investimentos, é abrir realmente o leque para esse universo de financial. Aí você, na sua tribo, Uhum. tem os projetos lá. Dentro dessa área você tem um squad que é multidisciplinar daí, que não é composto só por designers? Sim, a gente tem o Nubank, ele é dividido em tribos, né? E a minha tribo é Acquisition, que é os clientes que vêm fazer parte do Nubank. Basicamente, a função dessa tribo é trazer gente para o Nubank. E aí eu trabalho dentro de uma squad que foca em ativar usuários. Então ela é multidisciplinar, porque a gente tem vários produtos, então a gente tem que ativar vários tipos de usuários, digamos assim. E hoje a minha squad ela é composta por um designer, que sou eu, um product manager, a gente tem um BizArc, que é o meio que responsável pela estratégia dessa squad, e aí nós temos mais 4 BAs, que são Data Analysts, então são todo tipo de data que precisa, essa galera vai proporcionar e vai sempre vir com insights maravilhosos. E também temos desenvolvedores. Hoje o meu time tem 2 engenheiros que são full stack, se eu não me engano, preciso averiguar. Acho que sim. Legal, tem bastante gente, um super suporte ali. A minha squad é bem grande. Sim, a minha squad hoje ela tem de 10 a 11 pessoas, eu não sei em que pé que tá, mas é uma squad muito grande. Mas quando eu entrei no Nubank, eu trabalhei numa squad super pequena, super enxuta, assim, que era eu e mais 4. E aí agora eu troquei de escopo, aí essa squad é maior. A gente tenta dividir um pouco as squads, o tamanho delas também de acordo com o tamanho do problema, sabe? Então, assim, o Sim. problema de ativação é um problema maior do que o problema de member get member, que era o problema anterior. Então, aí a squad se moldou, afinal os desafios são maiores. Legal. Pô, parece ser bem dinâmico, assim, tem um super suporte, várias disciplinas, bem Não, é massa. maravilhoso. Eu nunca tinha trabalhado tão perto das pessoas responsáveis pelo data mesmo, sabe? Uhum. E no Nubank isso é muito presente, isso é muito, muito legal, assim. Data Porque, driven. nossa, 100%, assim, é tipo... É um universo, assim, que você tem acesso a informações que você nunca achou que você teria na tua vida, assim. E é muita informação rolando, e eu acho que o Nubank, ele tem uma característica, é que as pessoas são sempre muito disponíveis a ajudar, assim. Então, às vezes, eu preciso um pouco mais de contexto de um determinado produto que não está na guarda-chuva da minha tribo, e aí eu vou lá e falo, oi, tudo bem? É você que tá tocando esse projeto? E a pessoa, sou eu. Eu falei, cara, me conta mais. E aí, sério, rola uma conexão muito interessante, assim. E eu nunca tive nenhum problema que alguém no Nubank não esteve disposto a me ajudar, assim. Eu sou muito fã, acho que da cultura que o Nubank criou. Ah, isso é muito legal, afinal a cultura é o que retém as pessoas, né, se a gente for ver, assim, no detalhe. 100%. Tem um livro da Julie Zhu, que ela era VP de design do Facebook, e ela fala que as pessoas não deixam as empresas, elas deixam o seu chefe. E aí o meu, Aham. meu chefe é incrível, eu sou muito fã dele, e eu falo, se as pessoas deixam as empresas por causa do chefe, eu quero que você saiba que eu fico aqui cada dia mais por você, assim, porque ele é incrível.
Cacau, se a gente. Eu sei que é difícil também uma pergunta dessa, mas se você pudesse segmentar a sua rotina, assim, seu dia de trabalho em atividades que você faz, Uhum, como que seria mais ou menos essa composição? Então, poderia ser fazendo pesquisa, igual a gente falou bastante, fazendo uhum. teste com o usuário, fazendo protótipo, desenhando as telas de fato mesmo nos softwares. Eu acho que varia muito do momento que o produto está. Se o Aham. produto ele já é mais maduro, você já está numa fase mais de iterar. O que é iterar? É ficar melhorando, né? Assim, recebi data de que isso aqui não está funcionando, então você volta os seus esforços mais para iterar. Se você está num produto que está começando, e aí você já vai para uma vertente de discover, que é essa parte, é descobrir o que está rolando. Para quem que eu vou desenhar, como que isso vai funcionar. Então, acho que depende muito. Hoje, a minha squad, como ela é uma squad relativamente nova, a gente está num processo de quick wins. O que é isso? A gente quer algumas pequenas vitórias para começar. Então a gente está procurando tudo que a gente pode melhorar hoje no fluxo. Então a gente tem feito bastante reunião de exploração, sabe, assim, o que tá legal e o que não tá legal. Então, assim, muita pesquisa já foi feita, então eu não vou precisar fazer essas pesquisas, porque eu já tenho muito insumo, então é mais realmente tirar insight do que a gente já tem para poder fazer essas mudanças. Mas, por exemplo, quando eu entrei no Nubank, a minha squad era uma squad novinha em folha, a gente fez um processo de discovery gigante. Então, conversei com 35 usuários pessoalmente, depois fiz pesquisa quantitativa, tudo para poder pegar insight, para poder aí sim a gente começar a desenhar uma solução. Uma vez que a gente desenhou a solução, Uhum. fez o protótipo, testou, funciona, vai para o ar. Caramba, que legal. Foi todo o processo de design thinking ali mesmo. É, exatamente, assim, a gente tem uma teoria que é quanto mais rápido você testa, mais chance de dar certo tem, porque você, putz, imagina se eu testo depois que tá no ar. Nossa, os números estão É. caindo, aí eu vou testar, aí eu descubro que eu fiz um monte de coisa errada. Então, acho que o protótipo ele facilita muito nesse aspecto, porque você consegue testar sem esforço de engenharia. Então você consegue testar muito rápido, e aí se você já vê um problema, você já consegue redesenhar e pôr para testar de novo. E nesse projeto anterior que eu estava, isso rolou assim várias vezes e foi muito, muito bom. Quando o produto realmente foi pro ar, ele teve uma aceitação super positiva, e eu tenho certeza que foi porque a gente conseguiu testar muito antes. Então, antes de dar certo, deu errado umas 15 vezes. Testar é o fail fast clássico. Isso, exatamente. Esse é clássico porque ele merece ser clássico, assim, é realmente uma verdade. E a gente fala isso muito também, acho que no universo de design, né? Você mostrar o que você está fazendo o tempo todo. Por exemplo, meu time é um time grande, mas eu sou a única designer. Se eu ficar segurando o design só para mim, eu vou perder insights muito valiosos do meu time. Então eu compartilho tudo muito rápido. Aí, às vezes eu tenho que explicar, gente, isso é só um wireframe, eu só tô pensando nisso. Aí, não, beleza, mas e se tiver isso, e se tiver aquilo? E aí começam a surgir várias ideias muito diferentes que você não tinha sequer mapeado que poderia ser possível. E aí você já alguém conhece alguém que já falou que aquilo é possível. Então, um conselho que eu sempre dou, seja para um designer que está começando, ou seja para alguém que já está no mercado há um tempo, é compartilha tudo o mais rápido possível com todo mundo. Também não segmenta só para design, abre para todas as áreas, sempre vão ter insights que você nunca pensou que teria. Eu acho que eu queria adiantar uma pergunta que Manda era ver. justamente sobre isso. Como pedir feedback do trabalho, assim? Se eu faço uma peça, se eu faço uma tela, como eu gosto de falar bastante disso, que eu também já li muito, de separar o barulho do sinal de fato, assim. O que que vai agregar ou o que que o pessoal tá só, sei lá, reclamando ou sendo picky, assim? Eu montei um sistema há um tempo que chama Design 3x3. Então, geralmente, quando eu vou pedir um conselho para designers ou para pessoas que não são designers, não designers, eu geralmente delimito, assim, eu dou uma explicada, qual que é o problema, o que que eu tô tentando resolver ali, que tipo de feedback eu gostaria. Então, por exemplo, sei lá, eu tô com uma garrafa de água na mão. Gente, essa é a garrafa que eu projetei. O meu objetivo é que as pessoas bebam água dessa garrafa. Tipo de feedback que eu gostaria. É factível beber água nessa garrafa? Eu gosto de especificar tipo de feedback que eu não tô procurando agora, a cor da garrafa. Então, Nossa, legal. nesse momento eu já falei: "Cara, você virar pra mim e falar que a garrafa é verde e ela deveria ser azul, eu não quero saber. Não estamos nesse momento, a gente tá num momento assim, putz, essa garrafa resolve o problema? Resolve.
beleza. Não resolve, acho que isso aqui poderia mudar. Eu acho que quando você prepara sei lá, acho que por menor que seja uma apresentação, no sentido de, o problema que eu tô tentando resolver é esse, por causa disso, tô tentando descobrir como fazer dessa forma. Eu acho que quando você dá um certo contexto e especifica o que você quer e o que você não quer, ajuda a separar um pouco o que você falou, assim, o joio do trigo. Vai resolver 100% dos problemas? Não. Vão surgir algumas coisas que você não gostaria, não pediu naquele momento? Vão. Mas aí eu acho que uma vez que você recolhe tudo, e já vai ser um pouco mais selecionado porque você preparou, fica mais fácil você filtrar ali o que faz sentido pra você e o que não faz. Nossa, muito bom. Você tem isso aí, inclusive, por escrito, Eu alguma coisa? tenho esse artigo no Nó Medium. Nossa, vou dar uma olhada, inclusive. Outra coisa que eu queria falar é que a gente falou um pouquinho sobre as competências de um designer, né? Então ele tem que saber fazer pesquisa, tem que ter a parte de visuals, né? Apesar de não ser só isso. E também a parte de ser um bom comunicador, né? Um bom articulador. Eu queria saber como que você é o seu approach com relação a isso, no intuito de passar o seu ponto e argumentar com o time, porque eu sei que é bem difícil, assim, num time, às vezes você convencer outra pessoa do seu ponto, se a gente tá falando com áreas, disciplinas muito diferentes, por exemplo, tentar falar com os desenvolvedores ou pessoal mais de TI. Então, eu queria saber como que você aborda isso também, pra, não sei, pra não ter esse feeling de estar sendo excluído, o pessoal passar por cima. Eu vejo outra coisa também no funil né, de estar soltando um produto, às vezes a gente passa para a próxima área, as pessoas fazem um monte de mudanças ou coisas que não estavam planejadas e no fim também o design acaba ficando só no papel, sabe, coisa nesse sentido? Então eu Sim. queria saber como que você lida com isso. Eu acho que é um desafio enorme, na verdade, por mais que você se esforce para ser um comunicador, acho que se seu time também não estiver disposto a se comunicar com você de volta a um problema, a essa ruptura. O que eu faço hoje, e tem funcionado bem, é abrir um canal de comunicação com o meu time inteiro desde o início. Então, olha, por exemplo, criei uma árvore de oportunidades, vamos ver o que a gente pode fazer hoje. Inserir todo mundo sempre. Ajuda as pessoas a comprar a ideia. Isso é muito verdade. Então, quando as pessoas, por exemplo, a engenharia nem sempre executa o que eu projetei, aí chega lá, chega quebrado. Quanto mais rápido você pega a engenharia e coloca para trabalhar com você, mesmo que desde lá do início, no conceito, mais fácil fica para as pessoas comprarem a ideia. Então, eu acho que comunicação tem a ver com comunica com todo mundo, comunica sempre o que você está fazendo, inclui as pessoas nas decisões que você está tomando, que isso vai te ajudar lá na frente com que as pessoas comprem a tua ideia. É mais fácil alguém falar não para sua ideia do que não para a ideia dela, porque ela participou daquilo. Então eu acho que quando a pessoa participa end-to-end com você, e eu acho que isso acontece muito com a engenharia, eu até estava conversando com o meu engenheiro recentemente, falei, cara, eu acho que a gente deveria ter uma reunião só a gente, eu e vocês, pra gente ficar fazendo review dos designs, assim, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, porque eu só quero que vocês vão codar o que vocês concordam, mas eu também não quero que vocês codem coisas que eu não concordo. E, cara, tem funcionado super Sendo bem, bem assim. franco, né? Eu acho que você tem que ser bem honesto. Acho que a transparência, ela é muito importante. Existe aquele negócio de first conversations, né? Conversas difíceis. Aham, Os verdade. relacionamentos, eles não terminam pelas conversas difíceis. Eles terminam por conversas que não foram feitas. Né? Às vezes eu Sim. fico aqui guardando rancor do meu dev, ele fica lá guardando rancor de mim. E, cara, às vezes a gente consegue resolver fácil essa relação se a gente fala. Então, eu foco muito na transparência e nesse negócio de overshare o tempo todo, assim, tipo, cara, tô pensando nisso, o que você acha? Acho nada a ver, por quê? Por causa disso. Não, mas se a gente fizer assim, aí talvez funcione. E aí acho que quando a ideia vai andando com o aval de todo mundo, nem sempre é fácil. Às vezes você vai ter que meter um louco lá e tudo bem, mas assim, no geral, eu acho que é bom prezar pela boa vizinhança. Então, assim, o que eu realmente uso na minha vida é colocar todo mundo em tudo. Porque é muito mais difícil as pessoas falarem não para as ideias que elas participaram. Isso daí é muito bom. Acho que tem um livro que eu li que chama The Art of Thinking Clearly, que ele fala justamente desse ponto. Eu não li, mas achei bom, me interessa. Esse livro é bom. Ele fala sobre todas as biases, falácias e irracionalidades que o cérebro humano faz.
Aí tem uma delas, eu não sei se é exatamente essa, mas é o sunk cost fallacy, que é quando uma pessoa coloca bastante esforço numa atividade, Uhum. tempo, dinheiro, Fica difícil esforço, ela desistir. ela vai teimar até o último momento pra desistir, porque ela já falou, pô, já fiz tanta coisa, já passou tanto tempo, não posso desistir agora, Nossa, cacete. total, é isso. É exatamente isso. Então, eu acho que a ideia é você ir colocando todo mundo no teu barco, assim, e colocar um pouquinho Aham, da ideia de cada um, que aí no final não é o meu projeto, é o nosso projeto. E aí é muito sim, mais difícil você falar, nossa, esse projeto é ruim. Não, porque você tem um apego nele, né? exatamente. Ó, gostei pegar esse lado emocional das pessoas. É a psicologia, né? Aham. Tem uma outra coisa que eu lembrei agora, a gente até fez um post. Eu e o Pedro, que é o meu co-host, a gente adora esses livros também de Behavioral Psychology. Ai, eu amo. E uma das coisas era que todas as decisões que a gente faz são emocionais, entre aspas. A gente não faz decisões completamente racionais. Como que isso foi provado? Eles pegaram, será que foi Descartes? E tirou um pedacinho do cérebro da pessoa que era responsável pelas emoções. E depois fez uma pergunta muito simples pra ela. Tipo assim, hoje tá na hora do almoço. Você quer almoçar carne ou frango? E a pessoa não conseguia se decidir. Uma coisa, sabe, trivial dessa, porque ela não tinha mais a parte emocional. Ou seja, até o que eu como, eu escolho com base nas minhas emoções e não racionalidade. Eu vou comer, sei lá, frango porque o índice proteico é maior agora e eu preciso de mais, entendeu? Gente, Então, amei. Nossa, é 100% isso. Acho que a emoção. E quando você trabalha com design, né, e com produtos, a emoção ela tá atrelada o tempo inteiro, assim. A gente tá tomada de falando. decisão, né? Poxa, total, a gente tá falando de dinheiro. Cara, tem uma coisa mais emocional que dinheiro? E as pessoas acham que é 100% racional. Não, porque o meu dinheiro é a parte. Não, cara, é 100% emoção. Assim, o teu Sim. dinheiro dinheiro passa uma sensação de segurança, né? Quanto mais dinheiro tenho, mais seguro eu tô. Tá É, muito atrelado à emoção o tempo inteiro. temos que explorar sempre esse lado. Sim, nossa, eu tenho lido muitos livros do Dan Ariely, assim, justamente por isso, porque eu acho que quando uma vez que você começa a destravar essas abas do comportamento, você começa a chegar em lugares que é isso, assim, às vezes a pessoa lá tem certeza que ela está agindo racionalmente, Só mas que. assim, a pessoa ela toma uma decisão, entendeu? Emocional, 100% e ela tenta justificar de um aspecto racional. Não, eu Hum, escolhi isso por causa disso. E aí, no fundo, foi, cara, me passou mais confiança, me senti melhor, me passa coisas mais positivas. a cor era boa. É, total. Eu fiz esse cartão porque ele é roxo. Olha, tem uma pergunta meio polêmica agora. Capciosas. Pelo menos eu acho que era. Mas um designer hoje, ele precisa saber alguma linguagem de programação? Não, HTML, CSS, Java? não, não acho que precisa. Eu acho que se você se interessa pelo universo eu amo essa é uma piada do design, assim. Should designers code? Na minha concepção, não precisa. Eu acho que quanto mais você sabe sobre qualquer coisa, melhor pra você. Então, se você sabe sobre programação, acho que a sua comunicação com os devs vão ser Isso. melhores. Acho que você vai conseguir fazer escolhas no dia a dia mais factíveis, né? Às vezes você coloca uns efeitos muito loucos lá e que não são possíveis. Então, acho que quando você Aham. sabe codar, você toma mais cuidado com algumas coisas. Mas eu conheço grandes designers que não sabem uma linha de código e tá tudo Caramba. bem. Então, assim, na minha concepção, não precisa. Eu acho que é interessante, assim, eu tenho estudado um pouco no sentido de compreender mais, justamente para facilitar a minha comunicação, e acho que também facilitar no dia a dia, mas se eu falar para você assim, nossa, cara, todo Faz designer diferença. foda é porque ele coda, eu tô mentindo, porque tem muito designer bom que não sabe uma linha de código e tá tudo bem. Disso que você já deu uma olhada, o que que é interessante, assim, um designer saber? A gente pode falar que seria, sei lá, o beabá do HTML, CSS, para justamente facilitar nessa comunicação, porque, mais uma vez, é uma outra forma da gente se aproximar dos desenvolvedores, dos engenheiros, né, da linguagem deles, Cara, facilitar. eu acho isso muito louco que você tá falando de aproximar, assim, quando você vai geralmente trabalhar numa companhia assim, aí eventualmente tem uma coisa que chama performance cycle, né? Todas as companhias que eu Aham. trabalhei tinham. Avaliar sua.
E uma coisa que não aparece como uma task, né, que você fez, mas que é muito, muito importante, é ser a cola do time, sabe? Eu acho que você ser a colinha ali, você ter uma boa relação com os engenheiros, você ter uma ótima relação com o seu product manager, você ter uma boa relação com o squad lead, você ter uma boa relação com os BAs, isso facilita tanto a tua vida, mas também o clima do time, sabe? Eu acho que o time, quando Aham. ele é colaborativo, isso é muito, muito importante. Então, eu acho que faz tanta diferença você saber um pouquinho do universo do outro para que você se aproxime. Então, eu acho assim, é legal ter um pouquinho de conhecimento de código para você se aproximar dos devs, muito. Mas também é legal você ter um pouquinho de conhecimento de data para você se aproximar dos BAs, também. Eu acho que você tem que ter um pouquinho, e eu acho que é muito curioso, porque você tá ali com aquelas pessoas todo dia, ela tem um monte para te ensinar, e você também tem um monte para ensinar para elas. A gente tava brincando esses dias que eu vou ter que dar um curso de design para não designers, porque as apresentações estavam muito feias, então eu falei, você sabe que eu faço mais do que isso, né? Aí eu acho que tem a ver também com a mensagem que você passa pro teu time, sabe? Eu acho que é muito importante essas várias colinhas, e eu acho que quando você sabe mais sobre a dor do outro, você tá mais próximo a ele. Então eu acho que não necessariamente você precisa saber X coisa. Acho que vale a pena você trocar Entendi. uma ideia maneira e falar, cara, o que você tá fazendo? Ah, tô fazendo tal coisa. Como é que funciona aí? Acho que essa curiosidade genuína já facilita muitas coisas. Eu tava pensando justamente nisso, né? E você ser curioso, você não precisa praticar, né? É só você ser curioso, sim. E se Eu interessar acho. genuinamente. Exatamente. Eu acho que você se importar com o outro e saber. Cara, quando dá tudo certo no seu dia, o que que rola? Ah, não, isso aqui, beleza. Ah, e quando dá tudo errado? Ah, não, aí meu código quebra, ninguém faz review. E eu acho que é muito curioso Hum. ter essa troca com as pessoas por causa dessa colinha. Ela não vai aparecer no seu performance review, você não vai ser promovido porque você faz, mas isso faz a sua vida mais fácil no dia a dia. E daí você também começa a construir um relacionamento com o time todo, né? Sim, sim. Uma pergunta mais, assim, louca também, mas Manda ver. você acha que o sucesso de um produto ou de um projeto também está muito atrelado ao time, como o time se comunica, ao relacionamento entre o time? Nossa, acho 100%. Não só eu, como Mark Kagan e Inspired também acho. Eu acho que o relacionamento é muito importante. Acho que não só na saúde do time, por exemplo, você acordar de manhã e falar, nossa, eu não quero trabalhar com essa galera, Nossa, é. é um comportamento. E quando você acorda de manhã e fala assim, putz, hoje tem daily. Quer dizer, daily tem todo dia, né? Sei lá, hoje tem planning. Aí acho que quando você vai com uma postura positiva, com um sentimento positivo, faz muita diferença. Eu acho que, nossa, você trabalhar num time que você gosta, que você admira as pessoas que estão trabalhando com você, faz muita diferença. Eu geralmente na retro, né, que é aquela reunião que você faz, que é tipo assim, ela geralmente acontece uma vez por mês, que é para você entender, nossa, o que que foi bom esse mês? O que que foi ruim? O que que pode melhorar? E aí você faz reunião. E aí a nossa retro, eu colocava meio que uns tecnobrega, assim, antes de começar, sabe? E aí isso sempre começou a aparecer como um ponto positivo na retro. A música que tocou hoje. E é esse tipo de coisa que eu acho que traz uma cultura interessante para o time, que no final das contas, isso gera uma aproximação das pessoas, até mesmo para falar, cara, esse job que você está fazendo não tá legal. Uma vez que eu tenho intimidade com você, é muito mais fácil para mim para poder chegar e dar feedback positivo e também, de certa forma, negativo. Então, eu acho que a relação das pessoas, quanto melhor ela é, melhor o produto que vai sair ali, sim. E isso daí já quebra também um pouco daquele super profissionalismo formal que a gente vê em muitas outras empresas, e que já nas startups é mais reduzido, né. Sim, Legal. 100%. Acho que o esquema de squad, ele favorece muito essa hierarquia mais horizontal, né, ninguém é chefe de ninguém. Tá todo mundo no mesmo patamar. Talvez a gente esteja em diferentes fases do projeto. Às vezes eu tô fazendo uma tela e meu desenvolvedor ainda não tá codando essa tela, porque ele tá fazendo outra coisa. Eu acho que mas o fato de sermos na hierarquia do mesmo level facilita muito também a sua comunicação, fica muito mais fácil essa troca. Então eu acho que é um ponto muito positivo para as startups, sim. Legal. E última pergunta dessa parte, assim, mais de trabalho, antes da gente talvez focar em umas coisas mais específicas de design. Tá Eh, bom. quais seriam ferramentas, práticas ou metodologias que você usa? Pode ser software, apps, nem que seja o caderno de papel
comum, coisas que você usa e que fazem a diferença na tua rotina, assim, pra melhor. Em termos de time, hoje a gente trabalha com Gira para poder organizar as tasks de todo mundo. E eu trabalho também com o Notion. Então, Ah, sim. Nossa, eu sou muito fã do Notion. Eu uso pessoalmente também, mas na vida profissional ele me ajuda a compilar as coisas. Eu sou muito, muito fã, sim. E eu também tenho usado bastante o Google Drive para poder ter meio que um box, assim, salvando tudo que eu acho relevante, até mesmo para compartilhar com as pessoas. Então, acho que essas são as ferramentas que eu mais utilizo hoje. E além do Slack, né, que é onde eu converso muito com todo mundo, principalmente em época de quarentena. Em um Ah, aspecto é. mais pessoal, assim, eu sou 100% Notion, eu amo, sou muito fã. E eu também sou adepta do Bullet Journal, que é aquele famoso caderninho de papel com pontinho, Clássico. caneta, todo dia de manhã, revisando o que eu quero fazer, o que eu quero alcançar no meu dia, e também fazendo uma análise do dia anterior, né? O que eu alcancei, o que eu não alcancei, o que aconteceu, e fazer o bullet journal me traz uma sobriedade muito grande, assim, do que está acontecendo na minha vida. É uma super forma de ser mais produtivo, né? Eu também sou bem a favor desses Nossa, eu métodos sou muito mais. fã. Bullet journal é tipo minha religião. Se eu puder deixar um conselho para as próximas gerações, vai ser: faça um bullet journal. Você duplica os seus controles? Tipo assim, você tem um no mundo físico, que é o Bullet Journal, e daí você faz uma cópia no Notion também? Ai, sim. Sim. Não de tudo. Geralmente as tasks no dia a dia, assim, eu trabalho realmente mais no bullet journal. Mas quando termina um mês, por exemplo, junho acabou. Aí eu geralmente faço um resumão. O que rolou em junho? Aí esse resumão eu tenho ele tanto no bullet journal quanto no Notion. Legal, isso daí é o controle pra gente estar sempre se melhorando, senão não tem Nossa, como. total. E até mesmo pra você entender, assim, às vezes você tá, nossa, eu tô muito cansado, o que será que tá acontecendo? Aí você dá uma analisada na sua vida e você vê que as últimas semanas foram uma loucura. Aí você fala, é por isso que eu tô cansado. Então, nossa, acho que eu não tô bem. Aí você vê um monte de coisa que rolou contigo. Você fala assim, nossa, mas eu também realmente tenho motivos pra não estar bem. Eu acho que o Bullet Journal te traz uma sobriedade sobre as suas ações, que é uma coisa que eu não tinha há muito tempo, assim. Eu comecei a fazer ano passado, por insistência de um amigo meu, que eu sou fã. Você tem que entrevistar ele, Rodrigo, você vai amar ele. Quem que é? Ele chama Paul Paulino e ele trabalha como texture painter. O que faz um texture painter? Faz lá, por exemplo, tem um filme em 3D, ele faz a textura e deixa aquilo com cara de coisa, sabe? Ah, Nossa, caramba. ele mora no Canadá, inclusive. O menino é Legal. muito bom. Ele faz uns filmes maneiros, faz uns Pantera Negra, Ô, faz uns louco. Batman vs Superman. O menino é bom. Você tem que conversar com ele. Ele que me ensinou a fazer bullet journal e foi incrível. Caramba, vou depois passo o contato que Tá eu. bom. Te aguardo aqui, Paul. Cacau, vamos fazer umas perguntas mais brisa assim agora, ou mais Bora. profundas, vamos Ah, dizer eu assim. amo. A primeira delas é: o designer é um artista? Nossa, o designer é um artista. Olha, eu acho que toda profissão, de certa forma, é um artista. Mas eu não sei se um designer é um artista, assim. Porque geralmente a pessoa pinta, aí ela desenha, porque por isso que é designer. Conheço designers que têm zero aptidão, assim, manual. Então, assim, não acho que todo designer é um artista no conceito pintar e artesanato, etc. Mas acho que no sentido mais amplo da coisa, de exploração, criatividade, eu acredito que sim. Então eu vou, nessa história de brisa, eu vou um pouco mais do depende. É mais igual você tinha falado, né? Uma pessoa que resolve problemas Eu vejo do muito o que design um. como uma coisa analítica, sabe? Assim, de resolver Aham. problemas, de ser objetivo, de pesquisar, tomar decisões mais embasadas do que o feeling. Nossa, eu sinto que essa cor é maneira. Cara, tem que ter uma explicação, sabe? Sim. Eu acredito de verdade, assim, que o Nubank é um sucesso porque é bom. Eu acho que é um produto que eu gosto muito. Eu acho que isso faz muita diferença quando você vai escolher um emprego ou você trabalhar num lugar que você acredita. Ah, é? Mas eu Aham. acho que a cor roxa também ajudou muito, tá? De Sim, eu verdade, assim. também acho. É tipo, Um ponto aí pra quem escolheu, se estiver ouvindo. nossa, Davi Vélez, parabéns. Tem uma pergunta que ela é mais delicada, assim, em relação à carga de trabalho e se você, ao longo da sua vida profissional, já enfrentou algum momento de burnout. Eu tô perguntando isso também porque é uma coisa que eu pessoalmente senti que durante a quarentena
a gente tá trabalhando mais, assim. Eu acho que é um fato pra mim, eu falei com outras pessoas também. É porque você não tem hora muito pra entrar e nem hora pra sair, né? Porque você tá sempre no seu escritório, né? Sim. E daí eu queria saber como é que, se você já lidou, né, com burnout, como que você contorna a situação e dicas, às vezes, se você nunca lidou, que você faz e sabe que isso contribui pra você nunca ter tido também, como o bullet journal, por exemplo. Salve Bullet Journal. Então, eu acho que é uma ótima pergunta. E sim, já tive. Eu trabalhei num projeto muito grande, assim, no iFood, que foi um projeto muito difícil. Ele tinha uma data para terminar, sabe? Então, eu tive que me mudar de cidade. Eu me mudei para Campinas um tempo, então fiquei, cara, muito bitolada naquilo, sabe? Era a minha vida, aquele projeto, assim. E aí chegou no momento que eu tava exausta, que eu falei, cara, acho que eu não consigo mais, assim. E aí, quando esse projeto saiu, assim, que ele foi pro ar e que ele rodou liso, parece que eu tirei, assim, 5 toneladas das minhas costas, sabe? Então eu acho que a gente também coloca muita pressão na gente, sabe? Nossa, eu preciso resolver isso. Eu vou dar conta disso. E sei lá também por que a gente faz isso, a gente quer provar pra alguém. Isso vale anos de terapia, sabe? Mas eu acho que, eventualmente, quanto mais você trabalha e mais você fica bitolado naquilo, mais próximo de um burnout você tá. O que eu tento fazer hoje pra me controlar é colocar a hora pra terminar, sabe? Eu acho que no início da quarentena eu fui muito igual você, assim. Eu tô no meu escritório o tempo todo, então, sei lá, 9h30 tô respondendo Slack. E Nossa. aí, hoje em dia, das 7 horas, eu desligo o Slack e falo, tudo que acontecer agora é um problema da Cacau do futuro, ou seja, a Cacau de amanhã que lute. E isso tem me ajudado bastante a setar um pouco mais de limite, porque se você deixar, você fica se alimentando daquilo o tempo inteiro, sabe? Então, e claro, o bullet journal, assim, acho que ele me dá uma consciência de tipo, nossa, essa semana foi too much, assim, acho que semana que vem eu preciso pegar um pouco mais leve, senão eu vou morrer. Uhum. Te dá uma visão, né. Nossa, é uma visão mais macro da sua vida, porque, por exemplo, você não sabe o que você almoçou sábado passado. Quer dizer, sabe talvez porque sábado é um dia especial, mas quarta-feira você não faz ideia. E o bullet journal te dá essa visão apurada se você quiser. Uma coisa que me lembrou é que uma coisa que consome muito a nossa energia é quando você tem open loops, que o Getting Things Done, acho, ele fala Uhum, que se você tem muitas atividades em paralelo, com a deadline muito próxima, e algumas delas você não tem, tipo, um sistema, sabe, um plano que uhum. você tá seguindo pra finalizar, aquilo vai se tornando, ele chama de open loops. Quanto mais você tem, mais aquilo consome, tipo, foco mental seu. E 100%. daí Acho que tem a ver com ansiedade também. Nossa, tenho muita coisa pra fazer, aham. tenho muita coisa pra fazer. E aí você tem tanta coisa pra fazer que você não faz nada. E aí fica tudo travado. Concordo 100%. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado também com isso, né? Eu acho que no início da quarentena também eu tava numa pegada super, nossa, agora é a hora, né, de estudar horrores, ler bastante, 1000 bastante livro. cursos. Putz, eu comprei um monte de curso, assisti um. Não, Não, esse isso é curso aqui é ótimo, comprei um monte de curso, ainda mais da assisti um. Udemy. Né? Não, o meu foi da doméstica. Mesma pegada. Assisti um. Muito bom, inclusive, mas assim, a gente também se cobra muito, né? Nossa, tá todo mundo produzindo horrores. Você entra lá no LinkedIn, todo mundo. Cara, É, nossa, eu aprendi a fazer pão, eu tô fazendo yoga, olha aqui a minha meditação, malhei horrores, corri 50 quilômetros. E você olha e você pensa assim: caramba, fiz eu não nada. respondi e-mail ainda. São 8 horas da manhã. Então, acho que existe uma pressão social muito grande também pra você ser produtivo, né? Não, com certeza, com certeza. E nas redes sociais o pessoal só mostra o lado bom, mesmo que seja no LinkedIn, lá todo mundo é escritor, todo mundo é super performer, é Nossa, no tudo. LinkedIn, eu não sei nem se pode falar, mas no LinkedIn todo mundo é foda. Eu falo que o Mas é LinkedIn, assim, não há espaço pra fracasso, exceto se for pra ter uma mensagem no final, do tipo, não consegui um emprego, mas me mostrou que eu posso vencer sempre, aí dê like se você concorda. Todo mundo é case de exatamente. sucesso. Você cultiva algum hábito na sua vida pra te manter, sei lá, produtiva, sã, com saúde? Nem que seja dormir. Eu lembro que eu assisti aquela live que você fez com a sua amiga da Log, que é PM, né, True. a Ju, e daí ela falou: "Olha, agora finalmente eu garanto que eu durmo 8 horas por noite". Nossa, foi uma época difícil, tá? Era um projeto grande.
E dormir 8 horas por dia é mais importante do que a gente imagina. Sim. Cara, assim, o meu hábito quando não estamos em quarentena é correr. Eu gosto muito de correr de manhã, assim. A primeira coisa que eu faço, eu vou correr, me ajuda bastante a espairecer e pensar em outras coisas. E é muito importante. Depois da quarentena, ficou difícil porque eu não saio de casa, né? Então, o que eu tenho usado bastante como uma válvula de escape para me manter sã e que tem me ajudado é ler livros mais leves, assim. Eu gosto muito de livro, eu chamo de livro chato, né? Eu gosto muito de livro sério, assim, de design, de tipografia, de Uhum. negócios e tráfego e não sei o quê. E aí o que eu tenho feito para poder me manter sã é lido uns quadrinhos, umas coisas mais tranquilas, assim. Até mesmo porque às vezes não quero entrar naquela parada de tipo, nossa, preciso ser produtiva, preciso ler um livro incrível, preciso ser um livro que vai mudar a minha vida profissional. Então, eu acho que eu tô lidando com isso lendo livros mais tranquilos. Poderia ser séries, mas eu não sou muito de série, então acho que a minha válvula de escape no momento tem sido livros de quadrinhos. Legal. Tem algum que é o seu favorito? Nossa, tem muito, vou fazer jabá pra ele. Se chama Duas Vidas, é do Fabien Tomé. Esse cara, ele é incrível, ele é um francês e ele casou com uma brasileira. Então Hum, ele fala um português com sotaque de João Pessoa, que é a coisa mais linda do mundo, assim, é muito, muito, muito legal. E o livro dele é incrível. Ele tem vários livros em quadrinhos, em português, se não me engano, ele tem um que se chama Não Era Você Que Eu Esperava, que ele escreveu para a filha dele, e tem esse outro Duas Vidas, que é muito, muito tocante, assim, muito emocionante. Então eu legal. recomendo esses 2 livros muito. Obrigado pela recomendação. Boa, eu só indiquei livro, passei 1 hora aqui indicando livro. Ah, mas é bom. Eu também eu leio muito esses livros que é chato, né? Inclusive, eu tenho amigos que falam, nossa, mas você lê vários livros de autoajuda e tal, isso é ruim. Daí eles são mais densos, né? Às vezes é bom ter alguma coisa pra dar É uma uma carga relaxada. emocional muito grande, porque você tá aprendendo o tempo todo, o que eu acho ótimo, mas nem É, sempre você tá no mood também, né? sim. Às vezes você não tem nem energia mental, né? Você não consegue nem absorver o que você tá Exato, lendo. exatamente. Última pergunta dessa parte mais de trabalho, antes da gente fazer o fechamento, é se você já chegou a usar alguma coisa de inteligência artificial ou de augmented reality em algum projeto, ou como que você vê no futuro os designers trabalhando junto com AI? Qual que é a sua opinião em relação a isso? Eu acho que, na verdade, o design tem muito a ver com limitações, né? E eu acho que a parte da inteligência artificial, ela amplia esses limites. Ele te traz muito mais informação, muito mais coisa para o jogo, assim. Eu costumo brincar que a inteligência artificial, ela traz inteligência para o jogo. Então, é importante a gente se adaptar, porque, enfim, eu trabalho hoje num banco que tem várias pessoas e essas pessoas têm comportamentos diferentes. Então, a inteligência artificial pode ajudar e muito a gente a conversar melhor com essas pessoas e oferecer coisas melhores para ela que tem a ver com o contexto dela. Então, assim, na minha concepção, a inteligência artificial tem muito a ver com colaboração, sabe? Onde eu entro com o design e aí a gente junta o poder das máquinas e a gente consegue alcançar coisas incríveis. A gente tem várias iniciativas hoje de inteligência artificial. Eu não tenho muitos detalhes, eu também não sei nem se eu poderia dá-las, mas eu acredito muito que. Acho que não é o futuro, eu acho que já é o presente. A gente já tem vivido muita coisa e é assim. Tá no dia a dia, quando você entra no YouTube, você tem YouTube, eu tenho YouTube, a nossa experiência no YouTube é completamente diferente. Se eu entrar agora, a minha home, ela é feita para mim, a sua home ela é feita para você, e eu acho que isso é os algoritmos ao nosso favor, assim. Então eu acredito muito e gosto muito, e eu acho que a gente, enquanto designer, precisa se adaptar o quanto antes a esse novo universo e utilizar isso de uma forma produtiva. Acho que tá aí. Você precisa usar, porque eu acredito que se você ignorar esse grande feito, você vai se tornar obsoleto muito antes do que você imagina. Ah, é, né, trabalhar, assim, combinado com as máquinas, que elas são muito precisas, muito boas em repetir padrões, mas elas também não têm o lado criativo do ser humano, né, acho que nunca vai substituir, talvez, essa Sim, é o que a parte. gente falou das emoções também, né? As pessoas tomam decisão com as emoções e a gente é a parte que traz a emoção para o jogo. Então eu acho que se a gente combinar as duas forças, a gente consegue chegar em lugares que a gente nem imagina. Com certeza. Cacau, em relação ao trabalho, à vida profissional, né, Uhum. a última pergunta seria:
Qual foi uma experiência bem marcada na tua memória ao longo da sua carreira, que teve um grande ensinamento pra você, que assim, você olha aquilo com bons olhos agora? Nossa, essa é tricky. Eu acho que no meu primeiro emprego, era uma agência de apresentações que se chamava Slide Max, assim, e eu sou amiga de todo mundo até hoje, eu amo essa parte da história, assim, que a gente é muito próximo. E acho que foi uma das experiências mais valiosas da minha vida, não só porque eu fiz amigos ali, mas porque era um trabalho muito manual, assim, sabe? Eu fazia apresentações de 200, 300 slides. Caramba, Era uma coisa meio artesanal até, sabe? E, putz, era meu primeiro emprego, ainda estava aprendendo, e eu acho que isso foi importante para mim, porque ele me deu uma consciência muito grande do trabalho dos outros, sabe? Por exemplo, eu fiz várias PowerPoints pro TED, que é famoso e tal. E aí, quando você sério? vai lá Caramba, assistir, você nunca pensa que teve uma pessoa que estava fazendo aqueles slides, sabe? é Que dá muito verdade. trabalho para você nunca pensa Sim, nos bastidores. E eu acho que, por ser bastidor um tempo, isso me trouxe uma consciência de que para tudo tá rodando bem, teve gente trabalhando muito duro para aquilo acontecer. Então, eu acho que é uma coisa que eu carrego comigo, assim. Nossa, isso aqui tá, sei lá, um coffee break. Nossa, que coffee break bom. Teve muita gente que teve que trabalhar para esse coffee break tá dá legal. E essas certo. pessoas, você não vê essas pessoas, sabe? Então, eu Uhum. acho que é o aprendizado que eu trago pra mesa, assim. Ah, bem legal esse ensinamento. Obrigado por compartilhar. Boa, fico feliz. Agora seria suas palavras aos futuros e futuras designers que estão nos ouvindo. O que eles poderiam fazer desde já? Às vezes, talvez, fazer uma máquina do tempo, assim, e olhar o que a Cacau do passado hoje faria diferente para dar de dica para eles, assim, virem mais preparados para o mercado. Eu acho que o conselho que eu daria pra Cacau do passado e que eu dou pra todos os designers tem a ver com estudo. O conhecimento é uma coisa que depois que você adquire, ninguém pode tirar ele de você. Então, eu acho que isso o mesmo vale pra experiências, né. Sei lá, você pega um dinheiro e compra um iPhone e a pessoa te rouba o iPhone e você não tem mais o iPhone. Se você usa esse dinheiro, sei lá, pra fazer uma viagem, essa viagem fica com você pra sempre. Então acho que Uhum. conhecimento tem muito a ver com isso também. Uma coisa que você adquire, aquele conhecimento, ele é teu. Então eu acho que o conselho que eu dou para as pessoas é sempre estude, independente de que momento da carreira você tá. Se você tá começando, estuda. Se você tá no meio dela, estuda. Se você já tá para se aposentar, estuda. O mundo muda muito rápido, mas ainda bem, a gente tem muita informação o tempo todo, sabe? O Fabrício Teixeira, que é o dono do UX Collective, ele fala que ele começou aquele projeto porque ele estava aprendendo. E aí ele escrevia e porque ele estava num processo de aprendizado, e aí um monte de gente começou a ver aquilo, ele continuou fazendo, e hoje, sei lá, tem milhões de pessoas que estão virando designers por causa desse projeto dele. É E verdade. e é muito louco isso, e hoje ele proporciona, ensino para essas pessoas. E eu escrevo muitos artigos para lá, porque eu acho que a gente tem muito o que compartilhar. Então estude e compartilhe. Você pode ter certeza que você acha que você sabe pouco, mas tem gente que sabe menos que você e que quer aprender com você. Então acho que esse é o meu conselho: estude muito sempre e compartilhe sempre. Nossa, ótima dica. Agora a gente vai para uma parte que é mais de curiosidade sobre você, para dar aquela relaxada, assim, antes da gente Aquela terminar. quebra no clima, tá bom. Aquela quebra. A primeira delas, já dando um agradecimento pro Tim Ferriss, que eu roubei literalmente a pergunta dele, mas qual é a compra mais útil que você fez abaixo de R$ 100 no último ano, que melhorou muito a qualidade da sua vida, o seu Eu já li trabalho e esse tudo? livro, Ferramentas dos Titãs, não é? Aham. Ah, eu amo esse livro, acho muito legal, tem um monte de entrevista massa. Então, olha, você roubou essa pergunta dele e eu vou compartilhar com você que eu tenho uma newsletter, e aí tem lá uma parte que eu coloco uns trechos, né, de livro. E eu Aham. comecei a ter aquela parte de trecho de livro, porque eu comecei a compartilhar esse livro, de tão legal que eu achei. Aí eu falei: "Cara, olha que legal esse livro que eu tô lendo". E aí comecei a colocar os trechos, e aí eu falei: "Cara, é bom isso, né, de ter o trecho". E aí tem o trecho pra sempre. Foi por causa desse livro também, Caramba, esse tá livro é vendo? bom. Então, uma compra abaixo de R$ 100 que eu fiz, que facilitou minha vida? Uhum. Nossa, acho que é uma pergunta tricky, porque a última compra que eu fiz que facilitou minha vida, ela foi bem cara, na verdade foi um óculos que eu estava precisando há um tempão, mas eu vou escolher
o meu bullet journal. Eu sei que eu falei muito dele aqui, mas ele, sei lá, custa R$60 e é só um caderno, é só uma caneta, mas faz toda a diferença na minha vida. Eu não me vejo não fazendo o bullet journal. Então é um caderninho preto da Cícero, é a minha compra por menos de R$100. Legal. A gente vai ter que deixar um link para um artigo seu sobre bullet journal. Já Eu vou tem ter esse. que escrever um artigo sobre bullet Ah, journal. Eu ainda não pronto. tive coragem de escrever, porque eu não sei se eu vou conseguir passar para as pessoas o quanto foi necessário, assim, o bullet journal na minha vida. Ó, a próxima já tá na lista ali no backlog de artigos. Boa. Anotado. Agora, essa daqui você vai adorar também. Dicas de livro, filme, podcast, série, artigo. Não precisa ser relacionado a trabalho, obviamente. Pode ser relacionado a qualquer coisa. Tá bom. Livro eu já indiquei vários. Não vou indicar livros. Vou sair do óbvio nesse aspecto. Acho que um podcast legal que eu tenho ouvido é do Jake, que escreveu o Design Sprint, junto com o Jonathan, que é CEO da Agent Smart. Eles têm um podcast. Era alguma coisa de Breakfast Club, alguma coisa assim. E eles falam de produto, porém eles falam de um monte de coisa que não tem nada a ver também. Então tem sido Entendi. muito, muito legal, assim, escutar esse podcast. Eu comecei a escutar porque falava de produto e, eventualmente, eles dispersam completamente, começam a falar de peixe. É, tipo, umas loucuras, assim. E tem sido uma grata surpresa esse podcast. Eu li recentemente um artigo que eu gostei bastante no blog do Spotify, design, assim. Eles têm uns artigos bem bons, assim, e era uma coisa meio que from gut to plan, assim. Sei que tá relacionado a trabalho, mas foi um artigo que mexeu bastante comigo no sentido de aprendizado, assim, achei que valeu a pena. E eu acho que um filme que eu gostaria de indicar, pra quem não assistiu, assista, é o Whiplash. Eu amo esse filme. Ah, do baterista. Sim, sou muito fã desse filme, gostaria que todo mundo Massa. assistisse. Esse filme é massa mesmo. E assista Bacurau também, por que não? Assista Bacurau, é muito bom. Bacurau, esse eu não Assista conheço. Bacurau. É brasileiro, né? É Ou não? brasileiro, é brasileiro. Tá, boa. Obrigado. Boa. Cacau, última coisa. Eu sei que não dá pra gente cobrir todas as perguntas, né, que a gente tem. Então, aonde que as pessoas que se interessarem podem ir pra falar com você? Pra tirar alguma outra dúvida que a gente não conseguiu falar? As pessoas podem me encontrar no Twitter. Eu tenho o LinkedIn, eu tenho o Instagram, eu tenho o Twitter, eu tenho o Medium, eu tenho um monte de coisa, mas acho que o Twitter é o canal mais aberto que eu tenho, assim, pra trocar ideia com todo mundo. @cacau com K, FB. E aí, acho que lá, uma vez que você chegar lá, a gente pode trocar uma ideia maneira sobre qualquer coisa. Beleza. Posso fazer um jabá? Claro, claro. Eu tenho uma newsletter que se chama Bloco de Notas, que sai toda sexta-feira e eu compartilho um monte de coisa legal sobre estratégia, sobre livros, óbvio, sobre design, sobre negócios, sobre um monte de coisa que eu tenho encontrado que acho que pode fazer sentido para as pessoas. Então, eu adoraria ver vocês lá. Assinem o Bloco de Notas, porque dá muito trabalho fazer, mas é maneiro. Mais uma daquelas coisas, né, que é um e-mail e o pessoal, é mó fácil e tal, mas dá um trampo. Nossa, dá muito trabalho, porque, assim, Uhum. às vezes eu vi um monte de coisa legal, mas às vezes eu falo assim: "Cara, eu acho que as pessoas não vão gostar disso", assim, sabe. Então Sim. às vezes eu falo: "Não, espera, vou achar algo que vale a pena ser compartilhável". E aí aquilo entra um vórtice, e geralmente eu tô lá 6 horas procurando alguma coisa, então dá trabalho pra fazer, mas é muito legal, assim, vira e mexe eu recebo umas mensagens de pessoas que são completamente diferentes do que eu imaginei que seria no início do bloco de notas, assim. Esses dias foi um senhor, assim, muito fofo, falando que adora. Eu Caramba. falei: "Cara, eu tô chegando aonde eu nunca imaginei. Tô me sentindo Luciano Huck aqui". E eu posso também falar da minha experiência, porque eu estou nessa lista de e-mail, Oh. né, e foi justamente por lá que eu conheci você. Então foi tipo assim, eu vi um artigo seu no Medium, e daí o Medium me direcionou para o bloco de notas. Aí eu li o bloco de notas, muito legal. Fiz o link de, seria legal ter a Cacau no podcast. Aí eu usei o LinkedIn falando do bloco de notas e estamos aqui hoje. Então, assim, é conteúdo bom mesmo. Assinem, é de Aham. graça, só chegar. Tem isso também, de Tudo que é de graça. Deixa graça bem é grande, bom, de né, de graça. graça, é grátis.
Rodrigo, eu amei. Muito obrigada pelo convite. Eu queria muito ter compartilhado esse momento com você. Fiquei super feliz que rolou. E obrigada por assinar o bloco de notas. Eu acho que esse tipo de conexão que a gente cria é o motivo pelo qual ele existe, sabe? Sim, com certeza. Eu que agradeço a sua presença, o seu tempo, ter contribuído com tanta coisa, aprendi um monte de coisa. E eu acho que, assim, foi muito agregador pra todo mundo. Foi tempo de qualidade, assim. Tem livro para ler até amanhã agora. Tem, nossa, até já entrar na Amazon aqui. Pode começar o carrinho. Nossa, sério, foi muito legal. Muito obrigada. E todo mundo que tiver alguma dúvida, quiser trocar mais ideias sobre o design, estou disponível. Vamos trocar uma ideia. Acho que o mundo precisa de design, precisa de designers e precisa de vocês. É isso. Valeu. Então, obrigado, Cacau. Até. Valeu.